A graça e a paz a todos. Amém. Eu pedi que os irmãos abram a escritura no livro de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Hoje, com a graça de Deus, eu estarei aqui iniciando a exposição deste Evangelho, Evangelho segundo Marcos, e se Deus quiser, se vivermos, concluirei, a princípio dentro de uns 6 meses, mais ou menos, que vai bastante tempo, Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então, este Evangelho, Evangelho segundo Marcos. E é interessante nós entendermos quem é Marcos, porque só há um Marcos mencionado no Novo Testamento, que é o autor deste Evangelho. O autor humano, ou seja, o instrumento, como se fosse a caneta que Deus usou para escrever o Evangelho. O homem, o servo de Deus, que Deus moveu para que registrasse este Evangelho. Quem era esse Marcos? Marcos, primeira menção a ele nós temos em Atos dos Apóstolos. Ele não é mencionado, pelo menos não diretamente, nos Evangelhos. Alguns entendem que Marcos poderia ser um daqueles 70 discípulos enviados lá por Cristo, mas é uma conjectura, não tem como
nós evidenciarmos isso na Escritura, de que ele fosse um dos 70 mencionados lá em Lucas. É uma possibilidade? Sim, mas não podemos bater o martelo e afirmar que de fato, né, ele era um daqueles 70 discípulos. Mas, né, uma coisa é fato, Marcos não era um dos 12. Então, dos 4 evangelhos, nós temos o evangelho de Mateus e o evangelho de João, escrito por um dos 12 apóstolos. Tanto João, que escreve o evangelho de João, como Mateus, que escreve o evangelho de Mateus, ambos eram apóstolos. Mas Marcos e Lucas não faziam parte dos 12 apóstolos. Então, vamos abrir aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Diz o seguinte, isso aqui é Pedro, né, quando ele estava preso, e aí um anjo o liberta da prisão. Para onde Pedro vai? Ele vai para onde a igreja estava reunida. E a igreja estava reunida aonde? A gente vai ver aqui, versículo 12, Atos 12, 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, uma parte da igreja aqui de Jerusalém estava reunida na casa da mãe de João Marcos. Marcos, então, ele tinha, né, esse nome composto. Era João Marcos, né, o nome dele. Então, aqui é a primeira menção, aqui a João Marcos, né, nas Escrituras. Mas, para o fim deste mesmo capítulo, tá, Atos 12, mas daí no versículo 25, o que nós vemos aqui? Paulo e Barnabé haviam sido enviados de Antioquia para levar, né, uma oferta lá para Jerusalém, para ajudar, né, especialmente os irmãos pobres lá da Judéia. E no versículo 25 diz assim, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Por que eles levaram ele consigo? Porque João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Então havia um laço de parentesco ali, além, né, do fato de serem irmãos em Cristo. João Marcos também era sobrinho de Barnabé. A gente vai ver isso mais adiante numa das cartas de Paulo, essa menção. Mas vejam que, então, Barnabé e Saulo, quando voltam para Antioquia, eles levam consigo a João Marcos. E a partir de então, João Marcos passa a acompanhar essa dupla, né, até um determinado tempo, até um determinado momento. O que nós vemos agora em Atos capítulo 13? Vamos ler aqui, Atos 13, versículo 1 em diante. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então veja, né, começa mencionando por Barnabé e termina lá por Saulo. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E olha que é interessante, né, a nota que tem no final do versículo 5. E tinham também a João como cooperador. Quem é esse João cooperador aqui? É João Marcos. Tá? É o mesmo João Marcos que eles haviam levado lá de Jerusalém até Antioquia. Então, João Marcos continuou acompanhando eles nessa viagem missionária. Ou seja, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, João Marcos vai com eles. Vamos só um pouco mais adiante aqui no capítulo, no versículo 13. Então, aqui é a cidade onde eles chegaram, só voltando aqui, ó, versículo 6 vai dizer que eles chegam numa cidade, ó, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Aí tem aquele embate ali, eles estão evangelizando o procônsul, né, chamado Sérgio Paulo, tem esse embate com esse falso profeta, e isso acontece aonde? Na cidade de Pafos, tá? Que ficava lá no outro lado, né, da ilha de Chipre.
O que acontece? Versículo 13 agora. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então aqui é mencionado que quando eles saem de Pafos, vê, Marcos ele presenciou aquela situação ali, daquele embate com aquele falso profeta, tal. Foram, né, para outras cidades para anunciar o evangelho, mas quando chegam em Perge da Panfilha, João aparta-se deles e volta para Jerusalém. Não é dito aqui o motivo pelo qual João Marcos se apartou deles. Se foi por medo, se foi por alguma outra motivação. Independente de qual foi o motivo que levou João Marcos a se apartar, né, e a não seguir adiante, acompanhando Paulo e Barnabé, isso é motivo para que mais adiante Paulo não queira que João Marcos prossiga junto numa viagem, na seguinte, né, na segunda viagem missionária. Porque acontece, Barnabé e Paulo vão e depois que eles finalizam toda a viagem, eles voltam lá para Antioquia. Depois disso, né, que eles voltam para Antioquia, eles têm que defender a fé, porque havia ali uma heresia querendo se introduzir no meio da igreja, né, que era a de que os gentios precisariam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés, caso contrário não seriam salvos. E isso é uma heresia, porque a salvação ela é somente pela graça, não é por meio das obras. Então ninguém pode, eu vou me apegar com um braço aqui em Jesus, mas com o outro eu vou estar apegado nas minhas boas obras. E dessa forma eu vou... Não tem como. Se nós não estivermos completamente agarrados somente a Cristo, nós não seremos salvos. Se quisermos nos apegar a qualquer outra coisa para confiar nisso, para sermos salvos que não seja Cristo, nós estaremos perdidos, meus irmãos. Então Cristo é somente nele que deve estar a nossa esperança para sermos salvos. Somente em Cristo, na sua obra consumada. E aí, Paulo então e Barnabé, ambos, eles defendem a fé. Defendem, né, que o evangelho verdadeiro, genuíno. E por fim, então, voltam lá para Antioquia. E no capítulo 15, versículo 36. Aliás, vamos ler o versículo 35. Tá? Atos 15, versículo 35. Então, depois daquele embate, né, que se dá lá em Jerusalém, né, Paulo e Barnabé eles vão para Jerusalém, discutem, né, toda aquela questão ali dessa heresia que estava, né, se insurgindo, uma heresia judaizante. Versículo 35, então, Atos 15, 35 nós temos. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ou seja, depois que eles terminou aquele concílio lá em Jerusalém, eles voltaram para Antioquia. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. O desejo, né, de confirmar as igrejas, de saber o estado das igrejas. Até mesmo porque não tinha celular, internet, né, uma forma, principalmente, né, a forma, lógico, poderia enviar alguma carta, alguma coisa, sim, era possível. Tanto que boa parte do Novo Testamento justamente é essa comunicação, por meio das cartas. As cartas que eram mandadas para as igrejas e tal. Mas vejam que havia esse desejo, né, de conferir presencialmente, de estar face a face com os irmãos. E aí, então, Paulo e Barnabé decidem ir, só que Barnabé ele tem um desejo, ele quer levar João Marcos junto com ele novamente, assim como, né, levaram na primeira viagem. Por mais que João Marcos, ele, no meio do caminho, voltou lá para Jerusalém, lá para o início, né, da onde tinha começado a andar junto com Barnabé e Paulo, mas Barnabé queria dar uma segunda chance para ele. Não, vamos lá, vamos agora nessa segunda viagem aqui, tanto a gente vai passar pelos lugares que a gente já passou, como vamos prosseguir, né, para aqueles locais onde tu não foi ainda. Esse era o desejo do coração de Barnabé. Agora Paulo já não tinha o mesmo pensamento. Eles discordaram aqui. Então o que nós vemos aqui? Olha só, 37. Atos 15, 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Versículo 38. Mas a Paulo
parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Interessante, né? Barnabé foi para onde Marcos já havia estado. Foi para aquelas cidades onde, né, Marcos já tinha conhecimento, onde cada congregação lá que visse, Marcos esteve aqui, né, outra vez com a gente e tal. E já Paulo não foi para Chipre, Paulo foi só para aquelas outras cidades onde João Marcos não havia ido. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eu não vou entrar aqui na questão quem é que estava certo, se era Paulo, se era Barnabé, e possivelmente cada um tinha motivos justos para a decisão que tomou. O ponto aqui não é assim, não, Paulo estava errado porque Paulo tinha que ter cedido e levado Barnabé consigo, aliás, levado Marcos, né, junto e tal. Ou dizer assim, não, o Barnabé que estava errado porque, né, realmente o cara, né, abandonou eles. O ponto não é quem é que estava certo, quem é que estava errado. A questão é que Marcos aqui foi junto com o Barnabé. Né? Paulo, nesse primeiro momento, não quis que Marcos acompanhasse ele na obra. Mas nós vemos, passado algum tempo, porque o que acontece? Esse aqui é o início da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé também. Posteriormente, nós temos uma terceira viagem ainda. Paulo volta para Antioquia, que era a igreja onde ele era membro. Interessante, Paulo, por mais que fosse missionário, fosse um pregador itinerante e tal, havia uma igreja local a qual ele estava vinculado, que era a igreja de Antioquia. Então ele fazia as viagens e depois ele voltava sempre lá para Antioquia. E por fim, ele faz a terceira viagem, e a terceira viagem ele volta, né, e quando por fim ele é preso. Ele é preso lá em Jerusalém, depois vai lá para Cesareia, fica mais de 2 anos preso lá em Cesareia, depois ele é enviado para Roma, e a gente vê no final do livro de Atos dos Apóstolos, né, Paulo chegando lá em Roma, e a gente vê que ele está lá em prisão domiciliar, em Roma. Até aí nós não vemos menção a Marcos. Só que o que acontece? Quando Paulo está preso lá em Roma, ele escreve algumas cartas. Por exemplo, a carta à igreja aos Efésios, ela é escrita por Paulo quando ele está lá em Roma. Preso lá em Roma. Ele escreve a carta aos Efésios. A carta aos Colossenses é escrita por Paulo quando ele está preso lá em Roma. A carta a Filemon é escrita por Paulo quando ele está preso lá em Roma. Existem outras cartas que ele escreve também na prisão, tá? Não são essas únicas. 2 Timóteo também. 2 Timóteo, Paulo estava preso, né, lá em Roma. E outra, 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve. E nós vamos ler aqui, né, algumas das cartas. Vamos lá, Filemon e Colossenses foram escritas no mesmo momento. Né? Elas são escritas uma após a outra. Não sei se Filemon antes ou Colossenses antes, mas independente, a questão é que elas são escritas, uma imediatamente é escrita a outra, e ambas as cartas são enviadas por mão de Onésimo e mais um outro cooperador, e são levadas, né, lá para a igreja de Colossos e para Filemon. Então vamos abrir aqui a carta a Filemon, tá? Capítulo 1, ela só tem um capítulo mesmo, né, mas... Capítulo 1, Filemon, versículos 23 e 24. Olha só, Paulo está saudando aqui, né, enviando uma saudação daqueles que estavam junto com ele. Né? Então, Filemon, versículos 23 e 24. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então veja que Paulo aqui ele já não estava preso sozinho, já havia outro, né, na prisão com ele, que era Epáfras. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Aí olha só quem é mencionado aqui no versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Marcos, Aristarco, Demas e Lucas não estavam presos, mas estavam ali ajudando, cooperando com Paulo na prisão, servindo a ele.
Até porque as prisões naquele tempo não eram que nem as prisões de hoje. Muitas vezes, né, os presos eles precisavam, né, do auxílio de pessoas de fora para poder ter alguma coisa, né? Já se receber algum auxílio, alguma roupa, alguma comida e tal. Muitas vezes, se fosse depender dos carcereiros e tal, poderia acontecer de alguns morrerem de fome até e sede. Mas, então era permitido, né, que pessoas fossem, parentes, amigos e tal, e servissem aqueles que estivessem presos. E um daqueles que estavam servindo o apóstolo Paulo nesse momento, que ele está preso lá em Roma, é Marcos. Olha que interessante, né? Marcos. Olha, eu disse que a carta aos Colossenses ela foi escrita juntamente, né, com a carta a Filemon. Vamos ler ali o final da carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 4. Colossenses 4. E versículo 10. Diz assim, ó, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Opa, olha que interessante isso, hein? Marcos aqui ele já tem uma, podemos dizer assim, uma carta de recomendação por parte do apóstolo Paulo. Não é nem só uma menção, né? É uma carta de recomendação legítima. Isso aqui, mesmo, quando fala em carta de recomendação, isso aqui, por mais que a carta aos Colossenses ela não era, né, exclusivamente uma carta de recomendação a Marcos, mas estava incluída nela. Então, nesta carta, né, uma recomendação, né, a Marcos e ao seu ministério. Vejam, né, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Ou seja, eles já haviam. Paulo menciona, isso aqui ele está confirmando algo que os irmãos lá de Colossos já tinham conhecimento. Eles já tinham recebido mandamentos, instruções a respeito de Marcos. Paulo estava apenas aqui confirmando, reafirmando algo. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Mas eu creio que a passagem mais interessante é aquela que Paulo escreve sobre Marcos na sua última carta. Na sua última carta, que é 2 Timóteo, a carta que Paulo escreve um pouco antes de morrer. Essa, quem sabe, seja a menção a Marcos mais tremenda de todas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, aliás, versículo 9 ao 11. O que acontece? Quando Paulo escreve Filemon e Colossenses, Marcos está com ele. Marcos está lá na presença de Paulo, tanto que ele manda a saudação de Marcos, recomenda a Marcos e tal. Mas agora, na segunda carta a Timóteo, Paulo, ele tem como companhia somente um homem, só Lucas. Só aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu Atos dos Apóstolos. Só este homem está com o apóstolo Paulo lá na prisão, cooperando com ele, ajudando ele. Marcos, naquele momento, não está com Paulo. Marcos está na companhia de Timóteo, a quem Paulo, ou pelo menos Timóteo sabia onde Marcos estava. Caso Marcos não estivesse junto com Timóteo, pelo menos Timóteo sabia onde Marcos estava. Estavam provavelmente perto um do outro, caso não estivessem juntos. Mas o ponto é, olha só, 2 Timóteo 4, versículo 9 ao 11. Procura vir ter comigo depressa. Isso que Paulo está falando para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou. Demas foi mencionado antes, numa das cartas. Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então olha isso, meus irmãos. Pouco antes de Paulo morrer, Timóteo, vem ter comigo depressa e traz contigo, não vem sozinho, traz contigo a Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. E nesse tempo aqui, meus irmãos, era um tempo onde provavelmente Marcos já havia escrito o Evangelho. Porque o Evangelho de Marcos ele foi escrito
provavelmente no início da década de 60. Paulo morreu ali pelo ano 64, 65, talvez, né? Então, poucos anos antes, né, de Paulo morrer, é que Marcos escreve o Evangelho. Então, vejam, olha só que interessante, sabe, a forma, né? Um homem que daqui a pouco pode até ser que por medo tenha, né, num dado momento, não acompanhado numa viagem, não prosseguido junto, mas Deus foi trabalhando, né, naquele que antes era um jovem, né, o sobrinho, né, de Barnabé, mas que Deus foi dando crescimento, Deus foi o aperfeiçoando ao ponto de usá-lo, né, para escrever um dos evangelhos. Ao ponto, né, de o próprio parecer do apóstolo Paulo, que na sua segunda viagem não quis a companhia de Marcos, mas que posteriormente, né, muda a visão dele, né, sobre Marcos e passa, né, a desejar a presença dele, né, ao ponto de na sua última carta, né, dizer que, Senhor, por favor, traz o Marcos contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. E esse é o Marcos que escreve o evangelho que, né, começaremos a exposição hoje. Então, vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui é o início. O início, né, desse evangelho, então é chamado assim princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E essa afirmação, meus irmãos, ela é a afirmação sobre o qual a igreja do Senhor está estabelecida. É muito interessante saber, o evangelho de Marcos, ele começa já com essa declaração tremenda. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É sobre essa pedra, sobre essa rocha, que a igreja está edificada. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito interessante que quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, Filipe evangelizando aquele etíope, que estava lendo, olha só que interessante, lendo o profeta Isaías. E ele lia lá onde hoje, né, na época não tinha capítulos, mas a porção que ele estava lendo é onde hoje nós encontramos no capítulo 53 de Isaías. Então aquele etíope estava lendo aquela porção de Isaías, e Filipe ouve que ele estava lendo aquele texto e pede: entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante daquele que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Se crês no quê? Se crês no Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que Filipe diz, quando o eunuco pergunta, né? Eis aqui a água, que me impede de eu ser batizado? Né? Que impede que eu seja batizado? Filipe coloca uma única questão: é lícito se crês de todo o coração. Ou seja, se tu não creu no Evangelho, tu não pode ser batizado. Mas agora, se tu creu de todo o coração no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, então tu pode ser batizado. E aí olha a resposta desse etíope. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Olha que declaração tremenda. Ou seja, essa declaração, meus irmãos, ela sintetiza a base do Evangelho. A de que Jesus Cristo, Jesus, aquele que nasceu da Virgem, aquele que nasceu de Maria, gerado, concebido pelo Espírito Santo, esse mesmo Jesus, cujo nome, o próprio anjo que anuncia o seu nascimento, diz, ele vai ser chamado Jesus. Tanto isso é revelado para Maria, como é revelado para José. E esse Jesus, ele não era qualquer homem, não era só um homem, não, ele era o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. Por isso esse nome, Jesus, porque Jesus significa Jeová, é salvação. E ele era o próprio Jeová, que se manifestou em carne, ou seja, Deus manifesto na carne. Deus conosco, por isso que também é dito assim, ele é Emanuel, Deus conosco. Então Jesus Cristo, Jesus, o Salvador, por meio dele, da sua obra, ele veio para nos salvar. E ele é o Filho de Deus. E aí então, vê uma coisa, ele é o Filho de Deus. Por qual motivo que Jesus foi crucificado? Qual foi a acusação que o levou a ser crucificado? Sabe, meus irmãos, foi quando o sumo sacerdote Caifás chega para Jesus e pergunta assim, diga agora, tu és o Filho de Deus? E aí Jesus diz, sim, eu sou. E quando Jesus diz sim, que ele é o Filho de Deus, imediatamente Caifás rasga suas vestes e diz, blasfêmia, ouvistes, que mais necessidade temos de testemunho? E ele é então crucificado com a alegação de que estava blasfemando por afirmar que era o Filho de Deus. Então o fato de ele ter afirmado que era o Filho de Deus foi o que o levou a ser crucificado. Só que interessante, Ele literalmente era o Filho de Deus. E aqueles que, inclusive o próprio centurião, que estava ali comandando a crucificação, quando ele morre e ele vê a forma como Jesus morre, aquele centurião diz, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Todos dão testemunho de que ele era justo, que não havia motivo para ser crucificado, mas mesmo assim o povo pede a sua crucificação. E ele morre sob a alegação de ser o Filho de Deus, aquilo que verdadeiramente ele era. Mas, então, sob essa confissão de que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, então aquele eunuco ele é batizado e essa é então a confissão primordial, principal, que sintetiza o Evangelho e sob a base, em cima dessa base é que a igreja então é edificada. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2, como está escrito nos profetas. Nos profetas, porque aqui 2 profetas são mencionados. Aqui é mencionado o profeta Malaquias e é mencionado o profeta Isaías. Então não é só como está escrito no profeta Isaías, como algumas versões aí constam. Não, a menção aqui não é só o profeta Isaías, é a 2 profetas pelo menos. Então, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Onde é que está escrito isso? Vamos abrir em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Olha que interessante, Quem é que está falando aqui? Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. É Deus quem está falando. E Deus fala, eis que eu envio o meu mensageiro. Por que mensageiro, meus irmãos? É interessante que, no hebraico, a palavra mensageiro, ela é o termo malak. Malak. Que é o próprio que dá nome a Malaquias. Malaquias significa mensageiro de Jeová. Porque o Ias é uma abreviação de Jeová. Ias. É que nem o aleluia. Aleluia. Yá. Esse Yá é o mesmo Yá de Malaquias.
É o mesmo Yah, ou seja, é uma contração, né, uma abreviação de Jeová. Então, Malak é mensageiro ou anjo, porque o Malak significa, pode ser traduzido como anjo ou mensageiro. Assim como no grego, ângelos pode ser traduzido como anjo ou mensageiro. Então vejam que aqui Malak, no capítulo 3, versículo 1, foi traduzido como mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro. Poderia também ter sido traduzido, eis que eu envio o meu anjo, mas aqui não é um anjo, um ser angelical, mas um homem que vai carregar uma mensagem. Então, um mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. É uma profecia que ela se cumpre em João o Batista. Tu vê, preparará o caminho diante de mim, diante de Jeová. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Olha só, de repente virá ao seu templo. Aquele templo que estava construído lá em Jerusalém, era o templo de quem? O templo do Senhor, o templo de Jeová. Esse era aquele templo o templo que estava construído lá em Jerusalém, era o templo de Jeová. E aí aqui é dito que, de repente, virá ao seu templo, o Senhor. Jesus não entrou lá naquele templo? Então, Jeová, que estava manifesto na carne, ele foi até o seu templo. Literalmente. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Ou seja, Jesus Cristo, também aqui ele é chamado de o mensageiro da aliança. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora voltando aqui para Marcos, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo, ou seja, o meu Malak, o meu mensageiro. Eis que eu envio o meu anjo, o meu mensageiro, ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto aqui eu não vou abrir, porque já foi lido aqui antes, durante o louvor aqui. O pastor Aloysio, ele abriu aqui o texto e leu, lá de Isaías 40. Então isso aqui é Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ambas as profecias, elas se cumprem então em João o Batista. Por isso que diz, versículo 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, ao João pregar o arrependimento, ele estava cumprindo a profecia. Ao preparar o caminho do Senhor, ao anunciar aquele que viria após ele. Em tudo isso, ele está cumprindo a profecia. Então, nós vemos aqui do versículo 4 até o 8, nós temos o cumprimento daquela profecia que foi registrada por Malaquias e por Isaías. Versículo 4, apareceu João batizando no deserto. Vejam, voz do que clama no deserto. Não é voz do que clama na cidade, é voz do que clama no deserto. E aí apareceu João batizando na cidade? Não, apareceu João batizando no deserto. Porque a profecia precisava se cumprir literalmente. Ele aparece clamando, pregando no deserto. Pensa, se nós decidíssemos pregar, para onde normalmente iríamos? Iríamos para um local onde tem gente, para as cidades. Mas João, ele é conduzido pelo Senhor a iniciar a sua pregação no deserto. Mas Deus, assim como lá com Noé, ele só construiu a arca. Ele precisou ir à cata dos animais? Não, Deus conduziu os animais até ele. E aqui, da mesma forma, meus irmãos, João não precisou ir atrás das pessoas. Ele foi pregando no deserto e as pessoas começaram a fluir até ele. As pessoas iam até ele para ouvi-lo. Não era ele que ia atrás das pessoas, ele começou a pregar lá no deserto. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O que é que concede a remissão dos pecados, meus irmãos? O que é remissão? Remissão é perdão. Então nós temos o perdão dos pecados quando nos arrependemos dos nossos pecados. Não é o ato de ser batizado que faça com que alguém seja perdoado dos seus pecados, mas é o fato de ter se arrependido de seus pecados. E esse é um pré-requisito para que alguém seja batizado nas águas.
Alguém é batizado nas águas como um testemunho público de que se arrependeu dos seus pecados. Então o arrependimento ele tem que ser anterior ao batismo. Não é o batismo, não é as águas do batismo que vão lavar os pecados de alguém. As águas do batismo não têm esse poder, meus irmãos. O que tem poder de nos lavar dos nossos pecados é o sangue de Jesus. É o sangue que ele derramou na cruz. E nós temos acesso a esse benefício tremendo, glorioso, do perdão dos nossos pecados, de ter os nossos pecados lavados no sangue de Jesus, quando cremos na sua obra redentora e quando nos arrependemos dos nossos pecados. Ambas as coisas, meus irmãos. Não é nem só uma e nem só outra. Não adianta eu me arrepender dos meus pecados sem confiar na obra consumada de Jesus Cristo. E não adianta também eu dizer que creio na obra que Jesus Cristo fez por nós, se eu não quero saber de me arrepender dos meus pecados. As duas coisas estão juntas. As duas coisas estão unidas. E assim como no casamento, né? O que Deus uniu não separe o homem, o mesmo vale para a fé e arrependimento. O que Deus uniu não separe o homem. Que ninguém ouse querer dividir essas duas doutrinas, meus irmãos. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Então o que era para a remissão dos pecados não era o batismo, mas sim o arrependimento. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. Então vejam, né, que o povo é quem ia ter com ele. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então a pessoa confessava os seus pecados, o que a confissão aponta para o quê? Aponta para o arrependimento. Então, a pessoa se arrependeu dos seus pecados, então ela confessava os seus pecados. Eu fiz isso, fiz aquilo, me arrependo. E aí, João, batizava essas pessoas. Como um símbolo, como um sinal do arrependimento delas. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Quem antes que tinha essa aparência assim, semelhante à de João? Elias. Então, se nós formos, né, quando nós lemos, por exemplo, lá em 1 Reis, 2 Reis, né, e vemos ali a descrição de Elias, né? Vamos ali, 2 Reis, capítulo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 1. O rei, ele estava doente, o rei de Israel estava doente, mandou consultar um falso deus, né, Baal-zebub, para saber se ele ia levantar da cama, né, se ia ser curado ou não. Aí Elias, quando os mensageiros, né, são enviados, Elias intercepta os mensageiros e diz, volta lá para o rei, volta lá. E ele diz assim, versículo 3, né? Porventura não há, final do versículo 3, porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e ele lhes disse, que há que voltastes? E eles lhes disseram, um homem que saiu ao nosso encontro e nos disse, ide voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Quando fala assim, um homem peludo, não é que fosse assim, tipo um cara cheio de pelos, assim, mas é que ele estava vestido, né? A veste dele era feita de pelos de camelo.
assim como a veste de João o Batista. E ele estava então cingido, né, com um cinto de couro, tudo, ou seja, a mesma aparência de Elias era a aparência de João o Batista. E só por essa aparência, né, por essa descrição, né, o rei já conclui, né? Então disse ele, é Elias o tisbita. Né? Ou seja, aquela aparência já era característica de Elias. Elias andava somente dessa forma, vestido, e então quando alguém já podia já de longe já identificar que era Elias. E de maneira semelhante, né, João o Batista se vestiu dessa forma. Até porque nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, né, no início ali, que ele viria no espírito e poder de Elias, João o Batista. E ele também cumpre uma outra profecia lá de Malaquias, que diz que Deus ele iria enviar o profeta Elias. Óbvio que não, ali João Batista não era o profeta Elias, literalmente. Mas ele sim cumpre parcialmente aquela profecia da vinda de Elias. Como é que ele cumpre? Conforme o anjo já havia falado no nascimento de João o Batista, que ele viria no espírito e poder de Elias, ou seja, a forma como o Espírito Santo usou o profeta Elias, o Espírito Santo também iria usar João o Batista. Aquele mesmo ímpeto, aquele mesmo, sabe... Pensa, chega os mensageiros do rei ali, o Elias simplesmente fala, ó, volta lá e tal, os caras simplesmente vão, obedecem. O rei tinha mandado eles ir até, né? Não, eles obedecem aquilo que o profeta falou. Então era algo muito, sabe, uma palavra assim realmente poderosa, né? Deus ele capacitava, né, a Elias assim com poder, né, no falar. Era um homem que não tinha medo de reis. Era um homem que falava, né, que Acabe quando chega, né, e vê Elias, porque Elias ele orou para que não chovesse sobre Israel por 3 anos e meio. E quando depois dos 3 anos e meio ele aparece diante do rei, o rei que tinha mandado procurar, queria matar Elias e tal, ele aparece diante daquele rei que queria matá-lo. O rei diz assim, finalmente encontrei, ó perturbador de Israel. E aí o Elias, né, não fica com medo da palavra do rei, não, de perturbador de Israel, és tu, com as tuas idolatrias. Então pensa, né, o cara era, esse profeta realmente era cheio do Espírito Santo. Um homem de coragem, um homem que não titubeava, né, mesmo diante de reis. E de maneira semelhante, né, nós vemos João o Batista, né, que repreendeu o rei Herodes, porque estava em adultério. E foi preso, foi morto posteriormente, mas ele não temeu. Ele falou a verdade. Então nós vemos várias características, sabe, semelhantes da forma como o Espírito Santo usou a Elias e como usou a João o Batista. Então, voltando aqui, Marcos, capítulo 1, versículo 6, né, João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Então a alimentação dele, né, bem rústica, assim, né? Pensa, se alimentar de gafanhotos e mel silvestre, né? Não é qualquer um, né? Versículo 7, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me desatar a correia das suas sandálias. Isso é algo tremendo, meus irmãos. João o Batista ele tinha feito muitos discípulos. Jerusalém, Judéia, muita gente, todos os lugares. Galileia não é mencionada, mas sim, havia muitos galileus ali com ele. Inclusive, nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, que André, que o próprio João, né, eles estavam junto de João Batista, quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus, ele vê a Cristo, né, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vemos isso, André e João estavam com João Batista naquele momento. E imediatamente seguem a Cristo após essa declaração. Então, ou seja, eram galileus, tanto João como André. Agora, João ele poderia daqui a pouco, né, vou fazer aqui a minha seita, né? Vou ter os seguidores, né, conduzir os seguidores após mim. Muitos, né, ao longo da história têm feito isso, têm criado as suas seitas, têm conduzido, né, os discípulos após si. Nós vemos o apóstolo Paulo
lá em Atos capítulo 20, alertando os presbíteros de Éfeso, dizendo assim, porque eu sei que, Atos 20, versículo 29, porque eu sei que que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Mas agora João Batista, ele não fez isso. Todos estavam ali, atentos a ele, muitos até achando, mas será que não é ele que é o Cristo? Os sacerdotes lá, os fariseus lá, mandaram emissários para perguntar para João, és tu o Cristo? És tu o profeta? És tu Elias? João, não sou. Então João ele não estava interessado em ter discípulos para si. João o Batista ele não estava interessado em criar uma nova religião, querer que as pessoas o seguissem. Mas ele estava ali preparando o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. Ele queria que as pessoas seguissem a Cristo, não a ele. Tanto é que, olha só, ele pregava dizendo, após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Aquele que Jesus diz, ou seja, João era um homem do qual Jesus dá testemunho. Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum houve maior do que João o Batista. É lógico que isso excetua-se, o próprio Cristo. Mas, olha que testemunho, meus irmãos. Jesus diz que não houve maior dos nascidos de mulher, e sim foi quem? João o Batista. Ele foi o maior. E mesmo ele sendo o maior dos nascidos de mulher, olha a forma como ele se considerava. Como não sendo digno nem de se abaixar e tirar a correia da sandália de Jesus. Ou seja, digamos numa casa que tinha lá os servos e tal, o servo mais inferior poderia ser aquele lá que ia lá tirar as sandálias do patrão, do Senhor. Ele não se considerava digno nem disso. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, olha que coisa tremenda, meus irmãos, o poder e a diferença que há entre João Batista e Cristo. João Batista, o máximo que ele poderia fazer era pregar e batizar aquelas pessoas nas águas. Mas agora, Jesus é aquele que tem o poder de enviar o Espírito Santo, é aquele que tem o poder de batizar com o Espírito Santo, de nos encher, de nos capacitar, de nos revestir de poder, meus irmãos. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso é o que caracteriza Cristo. A mensagem de João o Batista em todos os evangelhos. A gente vê ali Mateus, aqui em Marcos, em Lucas, em João, em todos eles, João o Batista ele dá esse testemunho de que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então ele finaliza, ele sempre conclui dessa forma a respeito de Cristo. Então isso, meus irmãos, essa doutrina, o entendimento sobre o batismo no Espírito Santo não é algo que pode ser relegado a uma questão trivial, a uma questão de menor valor, de segundo plano. Não, essa é uma doutrina essencial, meus irmãos. E esse tem que ser, o anseio de toda a igreja, de toda a congregação, de cada crente, o ser batizado no Espírito Santo. Todos nós precisamos desejar este batismo. Porque a diferença entre João o Batista e Jesus Cristo é essa, de que João o Batista batizava nas águas. Mas agora Jesus Cristo é aquele que batiza no Espírito Santo. Quem aqui já foi batizado nas águas? A maioria. Mas agora, João o Batista batizava nas águas. Assim como todos nós fomos batizados nas águas. Ou a maioria dos que estão aqui. Mas agora, quantos de nós fomos batizados no Espírito Santo? Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Então, se tu já recebeu esse batismo, peça para Deus te renovar, para te encher, para continuar, sendo cheio, revestido de poder, com o poder do Espírito Santo, sendo pleno do Espírito Santo. Mas agora, aqueles que ainda não o foram, clamem ao Senhor, peçam, desejem isso.
Não coloquem isso como algo, sabe, menor. Não, que esse seja o alvo. Que esse seja um alvo principal na tua vida. Ser batizado no Espírito Santo. Porque Jesus é aquele que nos batizará, como diz aqui João Batista. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Então vejam, Jesus foi de Nazaré e foi batizado, foi até lá no Jordão onde João estava e foi batizado por João. Aqui não é dito, né, a conversa que eles têm. Nós vemos no Evangelho de, se não me engano, acho que no Evangelho de Mateus no de Mateus, vai falar assim, que João ele diz, eu precisaria ser batizado por ti e vens tu a mim. Tipo assim, João fica espantado, né, por Cristo querer ser batizado por ele. Por quê? Porque Cristo não tinha do que se arrepender. Ele não tinha pecado. Como é que ele poderia, então, o batismo era o batismo de arrependimento, e por que ele iria, né, se batizar se ele não tinha pecado do qual precisava se arrepender? Então, por isso que João, né, num primeiro momento, ele se interpõe, não, peraí, eu que preciso ser batizado por ti, eu sei. Por mais que João ele era o maior dentre os nascidos de mulher, mas ele continuava sendo um pecador, que precisava ser salvo por Cristo. Por isso que ele reconhece, né, não, eu preciso ser batizado por ti, mas tu por mim, como assim? E aí Jesus diz assim, deixa, né, assim por enquanto, né, porque nos convém cumprir toda a justiça. E então vem a questão, por que Jesus precisou ser batizado por João Batista? Aqui nós podemos, meus irmãos, entrar em vários aspectos do motivo do porquê. Primeiro, ele estava se identificando com os pecadores. Jesus ele veio para nos substituir. A obra de Cristo é a obra da redenção é uma obra substitutiva. E ele, como nosso substituto, estava ali por meio do batismo, se identificando conosco, pecadores. Esse já é um dos pontos. Segundo ponto, o batismo. O que o batismo nas águas significa? Ele aponta para o quê? Quando nós somos batizados, né, imersos na água e emersos novamente. Aponta para justamente o fato de Cristo ter morrido, sido sepultado e ressuscitado. Então, ao Jesus ser batizado nas águas, já apontava inicialmente para a obra que ele veio fazer, que era morrer, ser sepultado e ressuscitar. Então, simbolicamente, Jesus já estava ali apontando para aquilo que ele iria fazer, em benefício dos pecadores, para que os pecadores que estavam sendo batizados, arrependidos, tivessem remissão de pecados, essa obra precisaria ser realizada. Jesus morrer, ser sepultado e ressuscitar. Se não, meus irmãos, se Jesus não tivesse morrido, sido sepultado e ressuscitado, não iria adiantar batismo nas águas, não ia adiantar arrependimento. E nós poderíamos nos arrepender. Eu estou arrependido dos meus pecados. Mas nós não seríamos salvos. Por quê? Porque sem a obra de Cristo, não existe salvação, meus irmãos. Mesmo para alguém que se arrependesse. Então o que nos salva não é simplesmente o nosso arrependimento. O que nos salva é a obra de Jesus Cristo, realizada por nós. É o fato de Ele ter morrido pelos nossos pecados, em nosso lugar. É o fato de Ele ter sido sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Essa obra que Cristo realizou por nós, essa é a obra que nos salva. Glória a Deus. É óbvio que para nós termos acesso ao benefício dessa obra tremenda, completa de salvação, nós precisamos sim nos arrepender. Mas o arrependimento por si só, ele não nos salva. Por mais que ele seja essencial para a salvação, mas ele somente, sozinho, isolado da obra de Cristo, o arrependimento sozinho não salva. Mas o arrependimento unido à fé na obra redentora de Cristo, na obra sacrificial de Cristo, aí sim, é o meio que Deus estabeleceu para que sejamos salvos. Então Cristo ele é batizado então nas águas, também apontando para a sua morte, sepultamento e ressurreição. E olha só que interessante, imediatamente, versículo 10, e logo que saiu da água, nós vemos lá em Lucas, né, a menção de que ele orou, né, ao sair da água, e logo que saiu da água, viu os céus abertos,
Aqui também poderia ser traduzido assim, ó, viu os céus rasgados, né? Ou seja, os céus eles foram rasgados. Eu lembro de uma música do pastor Cirilo, né, que ele cantava assim, né? Rasga os céus e desce, rasga os céus e desce. E tem também lá em Isaías, né, tem uma profecia, né, que onde há um desejo, né, de que Deus rasgasse os céus e descesse. E é interessante que aqui então os céus são rasgados e Deus desce, porque o Espírito Santo, que é Deus, ele desce quando esses céus são rasgados. Logo saiu das águas, viu os céus abertos, né, ou os céus rasgados, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então o Espírito Santo manifestado ali em forma corpórea, né, como uma pomba, desceu sobre Cristo. E por que em forma de pomba, meus irmãos? Aqui nós podemos dar 2 motivos, pelo menos. Não vou exaurir aqui as questões, tá? Mas pelo menos 2 motivos nós podemos dar do porquê que o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba. Jesus ele fala da pomba como sendo inofensivo. Ou seja, ele fala assim, ó, sede, né, inofensivos como as pombas. E ele fala para nós sermos assim. E se ele fala para nós sermos assim, é por quê? Porque isso é uma característica dele. Nós temos que ser seus imitadores. Então, sede inofensivos como as pombas. Então, esse é um dos pontos. Ou seja, isso é uma característica do ministério de Cristo. Pelo menos, né, essa obra que ele veio realizar aqui, esse ministério dele, né, nesses, cremos, né, 3 anos e meio, normalmente se entende assim, foi um ministério onde, né, a gente vê ali Cristo matando alguém, alguma coisa assim. Não, ele veio, né, revelar a graça, né, o amor de Deus. Ele, né, diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós vemos enfatizada, sabe, essa característica, né, de Cristo, né, como cordeiro, né, como manso, como, né, inofensivo como uma pomba. Mas uma outra coisa interessante, de todos os animais que eram oferecidos antes, né, conforme a lei de Moisés, como sacrifício pelo pecado, havia ali bezerros, touros, bodes, carneiros, mas o animal, né, que, por exemplo, quando havia alguém muito pobre, que não podia, né, ofertar um desses animais, essa pessoa muito pobre, ela iria ofertar o quê? Como o sacrifício pelo pecado? Uma pomba. Então o animal, né, de menor valor, que muitas vezes era o que um pobre poderia ofertar, era a pomba. Ou seja, aqui o Espírito Santo ele também vem sobre Cristo, apontando, né, para que o sacrifício de Cristo ele não era apenas, aquilo que estava disponível apenas para aqueles que tinham posses, mas o mais miserável dos pecadores tinham acesso à salvação por meio da obra de Cristo. E justamente, né, na verdade, todos os pecadores são miseráveis. Então é bem justo, né, que houvesse, né, esse apontamento, assim, né, podemos dizer assim. Mas continuando aqui, versículo 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma outra coisa, meus irmãos, o que acontece? Jesus Cristo, ele se oferece como sacrifício. Lá em Hebreus é dito assim, que ele se oferece pelo Espírito Eterno. Olha só, deixa eu até abrir aqui o texto. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Então vejam que Jesus Cristo, ao se oferecer como sacrifício na cruz, ele faz isso, como diz aqui em Hebreus, pelo Espírito Eterno. Então nós vemos, meus irmãos, a Trindade atuando naquele momento onde Cristo está sendo oferecido como sacrifício. Jesus como sendo o próprio sacrifício, mas ele se oferece não sozinho, ele se oferece por meio, né,
como diz ali em Hebreus, Espírito eterno. Então o Espírito Santo é quem o capacitou, é quem o ungiu desde o princípio, meus irmãos, para ser aquele que iria atuar e que iria operar a nossa salvação. E o Pai é aquele que aceita esse sacrifício e que desde o início manifesta a sua aprovação ao Filho. Então nós vemos aqui, ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus ele fala, o Pai, né, que tem prazer no seu Filho. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o Pai ele tem prazer no Filho desde sempre, desde antes da fundação do mundo. Já há esse amor eterno entre o Pai e o Filho. O Pai já tem prazer no Filho desde toda a eternidade, meus irmãos. E aqui então, o Filho vem para cumprir a vontade do Pai, e o Pai manifesta o seu prazer. Eis, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mais adiante, nós vemos, né, na transfiguração, a gente vai ver que, novamente, o Pai fala as mesmas palavras. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E por fim, quando Cristo se oferece em sacrifício por nós, e ele é morto, sepultado, ressuscitado, o que tudo isso aponta? Aponta para que o Pai recebeu com prazer o sacrifício de Cristo. Ele foi aceito perante o Pai. O sacrifício não foi rejeitado. O Pai teve prazer no sacrifício do seu Filho. Ele aceitou esse sacrifício. O sacrifício foi aceitável diante do Pai. Isso que nós vemos lá em Jeremias capítulo 53. Aliás, perdão, Isaías 53. Versículo 10, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E tanto foi agradável ao Pai o sacrifício de Cristo, que também o sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado, é chamado de propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, foi um sacrifício que fez propício, que tornou Deus propício a nós. Ou seja, foi um sacrifício que agradou ao Pai. Então, versículo 12 e 13, logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, veja que quem o enviou para o deserto foi o próprio Espírito. O Espírito Santo que o revestiu ali, como João Batista diz, né, ele não recebe o Espírito por medida. Cada um de nós recebe uma medida, meus irmãos, de fé, uma medida do Espírito. Por isso nós podemos, né, ser cheios, normalmente cheios, mas Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo ele não recebe o Espírito por medida. Ele foi cheio de uma plenitude tal que não vai além do nosso entendimento, meus irmãos. E ele então, revestido, cheio, né, do Espírito Santo, porque afinal ele é Deus, só que ele era homem, e como homem, ele precisou fazer tudo como nós fazemos. Ele precisou se alimentar, ele precisou beber água, ele precisou dormir, precisou descansar, ele se cansava, ele tinha fome, tinha sede, ele precisava orar como homem, e ele como homem precisou ser revestido e capacitado pelo Espírito Santo. Ele mesmo dá testemunho de que quando ele expulsava os demônios era pelo poder do Espírito Santo. E que quando aqueles homens diziam que os fariseus e blasfemavam dizendo que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebul, ele disse, opa, saibam que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, né, Jesus ele operou esses sinais, maravilhas, né, tudo pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos. Então ele foi aqui revestido, né, o Espírito Santo veio, repousou sobre ele, e ele então é impelido
pelo Espírito para o deserto. Com qual objetivo, meus irmãos? O objetivo de ser tentado por 40 dias. Vejam, ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Então a tentação, por mais que nós vemos, por exemplo, lá em Mateus, né? Lá em Mateus a descrição da tentação, ela se dá lá no final, né? Que após os 40 dias ele teve fome, e aí tem a descrição da tentação. Só que o que nós vemos aqui em Marcos, né? Marcos ele complementa, ele nos revela que não foi somente no final que Jesus foi tentado. Ao longo dos 40 dias que ele estava em jejum, ele também foi tentado. Então ele foi tentado durante todo o período, meus irmãos. Todos os 40 dias ele estava sendo tentado por Satanás. E aí nós vemos uma coisa interessante, que a tentação ela é diferente do pecado. E o ser tentado não necessariamente implica que alguém tenha pecado. Nós só pecamos quando nós cedemos à tentação. Quando nós cedemos. Se nós cedermos à tentação, aí nós pecamos. Mas enquanto nós formos tentados, mas nós resistirmos e nós não cedermos à tentação, nós não pecamos. Jesus ele foi tentado, mas ele jamais pecou. Ele nunca cedeu à tentação alguma. Esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ou seja, deserto tem chacais, tem outros animais, né, outras feras, tem serpentes terríveis, escorpiões, vários animais, né, feras, né, que poderiam causar dano. É interessante que lá no Jardim do Éden, Deus havia dado uma comissão ao homem, que ele era para dominar sobre todos os animais. E é interessante que Jesus, que é o último Adão, está ali e ele está entre as feras, mas elas não lhes causam dano algum. E os anjos o serviam. Os anjos o serviam, meus irmãos. Então ele é o Filho de Deus que é adorado e servido pelos anjos. Versículo 14. Então, terminou a tentação, ele vai, né, agora inicia o seu ministério. Aqui, meus irmãos, Marcos ele é um evangelho que ele é o mais resumido dos 4. Nós vemos, por exemplo, no evangelho de João, que é uma porção ali, que ele vai estar, né, os capítulos iniciais de João ali, capítulo 2 e 3 principalmente, eles se dão entre o versículo 13 e o 14. Então a gente vê ali que em João, né, tem um momento do ministério de Cristo, especialmente na Judéia, que se dá antes de João ser preso. Então antes de João ser preso, Jesus já tinha iniciado o seu ministério, só que ele está mais focado na Judéia. E aí a gente vê que Jesus ele começa, né, a se direcionar para Galileia, num dado momento ali no Evangelho de João, ali pelo capítulo 4. A gente vê ali que ele está indo, né, lá para rumo a Galileia, ele passa por Samaria, tem aquela situação lá que ele conversa com aquela mulher samaritana e tal. Então, ali ele já está indo rumo a Galileia. Naquele momento que ele está indo para Galileia, é quando nós vemos aqui, né, no versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Porque até, né, o capítulo 2, 3 e o início do 4, lá de João, a gente vê que João não estava preso ainda, mas Jesus já tinha iniciado o ministério dele. Então, o que acontece? João ele vai preencher essa lacuna aqui. Então por isso a gente vai lendo os evangelhos, eles vão se complementando. É muito interessante isso. Então aqui, agora, depois que João foi entregue à prisão, aí Jesus vai para Galileia. Aí o foco do ministério de Jesus deixa de ser a Judéia e passa a ser a ênfase na Galileia, especialmente Cafarnaum, né, a principal cidade. Então depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então vejo que a mensagem de Cristo é muito semelhante à mensagem de João. Jesus chamava o povo ao arrependimento e à fé no evangelho. Evangelho este cuja mensagem principal justamente é o próprio Cristo. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. João o Batista anunciava o Evangelho. E ele falava o quê? Ele chamava as pessoas ao arrependimento e instruía elas que crescem naquele que viria após ele.
Agora, Jesus, ele chama também as pessoas ao arrependimento, mas ele também chama para que elas creiam nele. Aleluia. Glória. Maravilhoso. Versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Aqui, meus irmãos, também nós vemos que não é necessariamente o primeiro contato que Jesus tem com Simão, com André, com João, com Tiago. Lá no Evangelho de João, vai mostrar que quando ele estava lá na Judéia, justamente André e João são os primeiros que seguem Jesus já, a partir do anúncio do próprio João Batista. Já vão ali, tem aquele contato inicial com Jesus. Mas o que acontece? Num primeiro momento, esse seguir o Senhor não era aquela coisa ainda completamente compromissada, assim. Ou seja, eles não tinham abandonado tudo para seguir Jesus. Havia aquele interesse em Cristo. Uma hora estavam com Ele, uma outra hora estavam ali trabalhando, pescando e tal. Agora, a partir desse momento, aqui é o momento onde esse chamado a Simão, a André, a Tiago, a João, é um chamado para um compromisso onde eles têm que deixar tudo e seguir a Cristo. Então, andando junto no mar de Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Aqui é um chamado definitivo, meus irmãos. E eles respondem a esse chamado. Deixando logo as suas redes, os seguiram. E que nós estejamos atentos ao chamado do Senhor. Que aquilo que o Senhor pedir para que nós abandonemos, que nós venhamos abandonar. Que nós não venhamos a estar apegados a nada do que o Senhor, quiser requerer de nós. Quantas vezes, eu disse assim, olha, se Deus disser assim, vai lá, larga o teu emprego, vai, ponto. Eu tenho que obedecer. Eu não posso ir contra jamais. Mas é óbvio que nós temos que ter certeza do chamado do Senhor. Mas para isso nós precisamos o quê? Ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras, para justamente podermos identificar quando o Senhor está falando conosco. Para não sermos enganados pelo nosso próprio coração, ou qualquer sugestão humana. Mas agora, se nós conhecemos o Senhor, se nós oramos, se nós temos intimidade com o Senhor, se nossos ouvidos estão atentos à sua voz, quando o Senhor falar conosco, que nós não ousemos desobedecer, dar para trás, que nós venhamos a atender prontamente, assim como os apóstolos, Assim como aqui, Simão e André, que imediatamente quando o Senhor diz, vinde após mim, eu farei que sejais pescadores de homens, que da mesma forma como eles, nós possamos deixar logo o que estivermos fazendo, qualquer coisa, e seguirmos a Ele. Versículo 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou, ou seja, da mesma forma como chamou os outros, chamou a estes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Vejo que eles não ficam ali questionando Jesus, Jesus, mas a gente está aqui, a gente precisa terminar, deixa a gente aqui terminar essa obra aqui. A gente estava aqui consertando a rede, mas falta aqui ainda vários nós para dar e tal. Assim, depois a gente vai. Não tem. Imediatamente. E logo os chamou e eles... Somente assim, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Pedro, mais adiante, Jesus vai dizer assim, que aquele que deixou casa... E aí Pedro, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? Então, assim, eles de fato tiveram que deixar. E que nós não venhamos a estar apegados a qualquer coisa, se em algum momento o Senhor nos pedir para deixarmos algo.
que não venhamos a ser desobedientes ao Senhor, né? Mas que possamos alegremente, assim como, né, os discípulos, né, com certeza seguiram aqui o Senhor alegres, não estavam aqui, né, o Senhor me chamou, não, estavam, né, glória a Deus que o Senhor me chamou, e que nós, se o Senhor nos chamar para a obra que for, né, que possamos atender prontamente. Paulo, ele, quando o Senhor o chama, ele diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Lógico, muitos não vão receber uma visão celestial, né, para fazer algo, né? Vai ser de outra forma que Deus pode chamar também. Mas, né, que nenhum seja desobediente ao Senhor, que todos nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor. A única voz que nós não podemos ouvir é a voz dos estranhos, mas a voz do nosso pastor, do Senhor Jesus. Essa voz nós temos que ouvir. Amém. Amém, meus irmãos?